Péssima notícia para o Palmeiras, o Fluminense desistiu da contratação de Rony. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer todos os detalhes dessa operação frustrada e vai contar também que o Verdão tinha esperança de, depois de negociar o Rony, contratar John Arias. E te atualiza também sobre o futuro de Júnior Santos, especulado no Atlético Mineiro, no Palmeiras e num clube turco. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o futuro de Júnior Santos, que interessa ao Trabzonspor da Turquia e foi sondado recentemente por Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo fui me informar sobre essas negociações, já havia contado para vocês sobre o interesse do Palmeiras e do Galo, certo? A novidade importante é que o Botafogo topa fazer negócio desde que qualquer clube do Brasil ou do exterior pague 8 milhões de dólares. Cifras pesadas para alguém que tem 30 anos de idade, mas que fez uma temporada passada bastante legal, especialmente até a contusão. Vale a lembrança de que o Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores da América, mesmo perdendo várias das partidas. O Trabzonspor da Turquia sugeriu um pagamento de 2,5 milhões de euros, chance nenhuma de o negócio acontecer com essas cifras, ainda que o Botafogo fique com um percentual de uma venda futura. Uma curiosidade, Botafogo e Palmeiras não têm uma boa relação, John Textor e Leila Pereira se detestam. E isso ficou mais claro nos últimos dias, quando o Botafogo sondou os representantes do Rony e ouviu que com o Botafogo não há intenção de fazer negócio, o que deve dificultar a chance de o Júnior Santos defender o Palmeiras. Você, torcedor alviverde, entende que o Júnior Santos seria um bom acréscimo? Talvez para jogar como centroavante? Afinal de contas, as pontas já estão mais bem ocupadas. Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Mas tem várias outras informações. Quero contar, por exemplo, que a primeira proposta do Fluminense ao Rony foi recusada. Já havia contado para vocês que o Fluminense era favorito para contratar o Rony, certo? Tem desdobramentos dessa história. E aí tem até um bastidor que ninguém falou, e eu vou contar com exclusividade aqui para vocês, sobre o interesse do Botafogo no Rony. Essa informação me foi passada por uma pessoa que trabalha com o Rony. Ela assegura que houve um contato, até por isso o Rony está confortável para exigir uma quantia maior do Fluminense. O grande problema é que o Palmeiras não tem nenhuma intenção em fazer negócio com o Botafogo. Vocês sabem que a relação de Leila Pereira e John Textor é das piores, com direito até a briga na justiça, tá? É sobre esse e vários outros assuntos que a gente vai debater. Rafael Henrique, boa noite, Nicola. Pode nos passar o status da novela Andréas Pereira? Quem mais pode chegar para o Verdão? Rafa, eu vou me basear nas minhas informações, tá? Nas fontes que eu tenho. Eu vi hoje algumas pessoas cravando que o Fulham aceitou a proposta do Palmeiras, que o martelo foi batido por 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Não é a notícia que eu tenho. Uma pessoa que trabalha para o Andréas Pereira me contou que a proposta do Palmeiras foi melhorada de 20 para 25 milhões de euros, sendo 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Mas que essa grana ainda não havia sido suficientemente capaz para convencer os dirigentes do Fulham. E a dificuldade se dá porque o Fulham não precisa de dinheiro e gosta bastante do Andréas Pereira. Nessa terça-feira pela manhã, o Fulham chegou a postar fotos nas suas redes sociais, marcando também o Andréas Pereira, do próprio jogador. Foram 10 fotos em sequência. A primeira delas do Andréas vestindo uma camisa rosa do Fulham com a bandeira do Brasil. Teve um monte de gente imaginando que essa era uma despedida. Não é o caso. A negociação segue difícil, mas o Palmeiras tem muita vontade de contratar o Andréas Pereira e insiste porque o jogador quer vir para o Verdão. Para falar sobre Palmeiras, Rony, Fluminense e John Arias. O Palmeiras estava desesperado para fazer acordo com o Fluminense pela venda do Rony. Entre os clubes já estava tudo acertado no valor de 8 milhões de dólares. O Palmeiras ficaria com metade dessa grana e o restante, 4 milhões de dólares, seriam divididos entre o Rony e o Atlético Paranaense. Mas não houve acordo financeiro entre o atacante e o Fluminense. O Flu chegou a oferecer 1 milhão de reais, Rony pediu um reajuste, ele quer ganhar mais no Fluminense do que ganha atualmente no Palmeiras, entre 1 milhão e 50 e 1 milhão e 100 mil reais mensais. Mário Bittencourt chegou a sugerir um salário maior atrelado a metas relacionadas a bônus. Você vai ter direito a um valor maior se disputar um determinado número de partidas nesse ano de 2025, no ano de 2026. Rony respondeu que não tinha intenção de se mudar do Palmeiras nessas condições e, diante desse desacordo, Palmeiras e Fluminense e John Arias anunciaram, pelo menos momentaneamente, que não haverá negociação.
Se o Fluminense aumentar sua proposta, as conversas podem ser retomadas. Onde é que o John Arias entra nessa história? Ouvi de uma pessoa do Palmeiras que o Verdão estava convencido de que depois de negociar o Rony com o Flu, teria maior facilidade em convencer o Mário Bittencourt, em caso de negociação do John Arias, a negociá-lo com o Palmeiras. Vale a lembrança de que desde o ano passado o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, tem se demonstrado irredutível em relação a não negociar o seu principal craque com times brasileiros. Mas dentro do Palmeiras existia a expectativa de que com esse acordo facilitado com o Fluminense, em vez dos 12 milhões de euros, o Palmeiras estava aceitando 8 milhões de dólares, isso poderia permitir uma negociação um pouco menos complicada para que John Arias virasse reforço alviverde. Com o desfecho negativo do caso do Rony, o Palmeiras nem terá como avançar em relação ao atacante colombiano. Só para completar o noticiário do Palmeiras, o Verdão anunciou nas últimas horas a prorrogação do contrato de Gustavo Gomes, novo vínculo até dezembro de 2027. Jogador contratado em 2018, dono de 12 títulos nesse período. Já são 37 gols, o zagueiro com mais gols na história alviverde. Nico, Andrés é a única contratação pendente ou terá mais alguém? Não, Hugo. Existem outros nomes sendo observados e negociados. O Palmeiras, por exemplo, quer um centroavante. Até porque esse centroavante até agora não existe. Desde que o Endrick foi embora, algumas tentativas foram feitas e ninguém foi contratado. Existe também conversa para a lateral esquerda, embora para mim soe estranho, e também para o sistema defensivo para a zaga, tá? Um zagueiro canhoto que é pedido pelo Abel há bastante tempo. E o completa, quem vai sair do Verdão? Palmeiras não vai atrás de um 9, vai. Já tá rolando. É que o problema é que o 9 é extremamente caro, muito caro. O Palmeiras sondou o Gabriel Jesus e se assustou. Se assustou não conseguiu convencer o Arsenal a liberá-lo. O Palmeiras sondou o Richarlison, mas também não houve acordo. Richarlison prefere continuar na Premier League. E alguns outros nomes que foram tentados também, todos muito acima da realidade financeira do Palmeiras, que tem bastante dinheiro para investir. Quem mais pode sair do Palmeiras? O Zé Rafael parece ser questão de oportunidade. E sobre o Rony, deixa eu aproveitar para falar sobre o Rony. Além do Andrés, quem chega mais no Palmeiras, né? Deixa eu contar um pouquinho sobre o Rony, até aproveitando as perguntas do Hugo Emílio Sofia. Obrigado pelos 3 superchats em sequência, tá, Hugo? A situação do Rony é a seguinte. O Palmeiras não quer ficar com o Rony e aceitou uma proposta do Fluminense. A proposta é em definitivo, para que o Rony seja vendido. O Rony tem mais 2 anos de contrato e ganha no Palmeiras R$1.050.000. Vou ser bem preciso com todos os detalhes que eu tenho. R$1.050.000. O Fluminense ofereceu R$1.000.000. E a resposta do Rony foi: não vou aceitar reduzir meu salário. Rony, mas são só 50 mil de diferença. Não importa. Eu não vou sair, não estou desesperado para sair do Palmeiras. Se quiser, você vai precisar me dar aumento. Então, o Rony, para jogar no Fluminense, ele quer ganhar mais do que R$1.050.000 que tem direito no Palmeiras. Beleza? Diante desse cenário, o Anderson Barros entrou em contato com os representantes do Rony para falar: não contamos com o Rony, tá? Então, se vocês estão criando dificuldade para o Fluminense, saibam que isso pode ser prejudicial ao próprio Rony, porque se vocês não forem para o Fluminense, o Rony não vai jogar por aqui ele tá fora dos planos. O pessoal do Rony falou: não tem problema, ele treina à parte. Quem tem que estar preocupado é o Palmeiras, que tem mais ou menos R$30 milhões para pagar até o fim do contrato. O vínculo se encerra em dezembro de 2026, tá? Se você colocar 13º, além de todo esse período, dá mais ou menos esses R$30 milhões com impostos, né? Obviamente, o custo total do Rony nesse período vai ser de R$30 milhões. E aí que eu quero contar mais um bastidor ainda mais interessante. Estava falando sobre esses números que são exclusivos. Uma pessoa próxima ao Rony me falou assim: Nicola, entre os interessados, clubes com quem a gente ainda pode negociar, tem o Botafogo, que topa bancar um aumento salarial em relação ao que o Rony recebe. Mas o Palmeiras é quem não quer fazer negócio com o Botafogo, em hipótese alguma. A relação de John Textor e Leila Pereira é péssima. Eles já trocaram ofensas públicas, já se processaram, e o Palmeiras não tem a intenção de fazer negócio com o Botafogo. Então é esse mais ou menos o cenário envolvendo Rony e Fluminense, tá bom? Como é que tá a situação do Bernabé? Vem para o Palmeiras? Ricardo, esse é um alvo do Palmeiras. O Palmeiras fez proposta de 7 milhões de euros. Fez proposta não, mas sinalizou ao Celtic a intenção de gastar 7 milhões de euros com o Bernabé. O staff do Bernabé estava tentando fazer negócio com o Inter, porque foi o Inter quem apostou no Bernabé quando ele estava em baixa lá no Celtic. O problema é que o clube escocês recusou a última proposta do Inter de 4 milhões e 300 mil euros.
tá? Então esse é um alvo do Palmeiras. O Verdão também ofereceu 8 milhões de dólares ao Grêmio pelo Vila Sante. O Grêmio quer, só pela parte dele, que é 80% dos direitos econômicos do Vila Sante, 12 milhões de dólares. Tem também essa proposta de 25 milhões de euros ao Fulham pelo Andréas Pereira. São 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Diego Firmino acabou de falar que o Andréas fechou. Pois é, ao longo do dia, Gabriel, algumas pessoas que cobrem o Palmeiras cravaram esse acordo. Não é a informação que eu tenho, tá? A informação que eu tenho é de que o Fulham ainda estava trabalhando, o Fulham ainda estava insatisfeito com a proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Palmeiras, do Verdão. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar sua opinião. Se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Sempre mais. E vamos que vamos que vamos!